Dê uma olhada nesta equação. Não é meramente uma coleção de símbolos em uma página, é um sussurro de outra realidade, uma realidade que sustenta a nossa, um mundo de probabilidades cintilantes e conexões fantasmagóricas. Esta é a equação de Schrödinger, o coração matemático da mecânica quântica. Ela não descreve onde uma partícula vezes está, mas sim a nuvem evolutiva e ondulatória de possibilidades de onde ela vezes poderia estar. É um mapa não de um território fixo e sólido, mas de um país oculto de puro potencial, um país onde as regras familiares do nosso mundo clássico se dissolvem em uma estranheza bela e muitas vezes desconcertante. Por décadas, essa equação foi uma ferramenta para espiar o reino subatômico e dar sentido ao seu comportamento bizarro. Mas um novo tipo de sonho se instalou, um sonho não apenas de entender o universo com esta equação, mas de construir com ela. De construir máquinas que não apenas calculam, mas que pensam na própria linguagem deste país quântico, máquinas que operam não na lógica rígida de uns e zeros, mas na lógica fluida e superposicional da própria probabilidade. Estes não são apenas computadores mais rápidos, são uma nova forma de computação, uma nova maneira de interagir com o tecido da realidade. São um vislumbre de como o universo verdadeiramente funciona e talvez um vislumbre de um futuro onde aprenderemos a trabalhar com ele de maneiras que estamos apenas começando a imaginar. A gênese dessa ideia radical pode ser rastreada até o ano de 1980 à mente de um físico chamado Paul Benioff. Em um mundo onde os computadores clássicos estavam apenas começando sua marcha inexorável em todos os cantos de nossas vidas, Benioff imaginou algo fundamentalmente diferente. Ele concebeu uma máquina teórica, uma máquina de Turing quântica, que operaria não nos bits clássicos de informação, os simples interruptores binários de ligado ou desligado, mas em qubits minúsculos, sistemas quânticos que obedeceriam às regras estranhas e maravilhosas da mecânica quântica. Na época, essa era uma ideia que pairava na fronteira entre a física teórica e a ficção científica. O desafio prático que lhe deu urgência foi um que estava se tornando cada vez mais aparente para os físicos: a profunda dificuldade de simular o mundo quântico usando máquinas clássicas. O problema não era uma questão de velocidade de processamento, era uma questão de incompatibilidade fundamental. Um computador clássico, não importa quão poderoso, é uma criatura da certeza. Ele opera em uma lógica linear passo a passo, mas o mundo quântico é uma criatura da probabilidade da superposição do emaranhamento. Para simular completamente até mesmo um sistema quântico relativamente simples, uma molécula com apenas algumas dezenas de átomos, por exemplo, exigiria que um computador clássico rastreasse um número exponencialmente crescente de estados possíveis. Os recursos computacionais necessários excederiam rapidamente o número de átomos em todo o universo observável. Era como tentar descrever uma sinfonia rica e complexa usando apenas a linguagem de uma chave de telégrafo, uma série de cliques e silêncios. A informação era simplesmente rica demais, com muitas camadas para ser capturada pela linguagem binária e limitada do mundo clássico. Este desafio fundamental, esta barreira computacional, foi reconhecido independentemente por duas das grandes mentes da física do século XX, o matemático russo Yuri Manin e o físico americano Richard Feynman. Ambos chegaram à mesma conclusão radical: se você quer simular um sistema quântico, precisa de um simulador que seja ele mesmo quântico. Você não pode esperar capturar totalmente a riqueza do mundo quântico usando uma máquina clássica. Você deve construir uma máquina que opere com os mesmos princípios, uma máquina que fale a mesma linguagem probabilística. Feynman, em uma palestra agora lendária em 1980, articulou essa visão com sua clareza e entusiasmo característicos. A natureza não é clássica, caramba. Ele declarou famosamente, e se você quer fazer uma simulação da natureza, é melhor que a faça quântica, e puxa, é um problema maravilhoso porque não parece tão fácil. Isso não foi apenas uma queixa, foi uma convocação, um convite para uma nova geração de cientistas pensar de forma diferente sobre a relação entre a computação e o mundo físico. Foi uma sugestão de que as próprias leis da física poderiam ser aproveitadas não apenas para entender o universo, mas para computar com ele.
A ideia de um computador quântico nasceu não como uma ferramenta para tornar nossos computadores existentes mais rápidos, mas como uma ferramenta necessária para fazer perguntas mais profundas à própria natureza, para construir uma ponte para o estranho e belo país quântico que a equação de Schrödinger havia mapeado pela primeira vez para nós. Era o sonho de uma máquina que não seria apenas um produto da engenhosidade humana, mas uma verdadeira colaboradora com o cosmos. No ano de 1984, apenas alguns anos após a visionária convocação de Feynman, os princípios estranhos e belos do mundo quântico deram seu primeiro e decisivo salto do reino esotérico da física teórica para o mundo prático dos assuntos humanos. Este salto não foi na forma de um computador, mas em algo igualmente revolucionário, uma nova forma de guardar segredos. Os físicos Charles Henry Bennett e Gilles Brassard, inspirados pela natureza profunda e muitas vezes paradoxal da medição quântica, perceberam que a própria fragilidade do mundo quântico, sua sensibilidade inerente à observação, poderia ser transformada em um escudo inquebrável para a comunicação. Eles desenvolveram um protocolo agora conhecido como distribuição quântica de chaves, ou QKD, que poderia criar uma chave criptográfica que não era apenas computacionalmente difícil de quebrar, mas fisicamente impossível de interceptar sem ser detectada. Era uma tecnologia que transformava as leis da mecânica quântica nos guardas de segurança supremos. Para entender a genialidade de sua ideia, imagine duas pessoas, vamos chamá-las de Albert e Catherine, que desejam compartilhar uma mensagem secreta. Elas sabem que uma espiã mal intencionada, ela pode estar ouvindo seu canal de comunicação. Na criptografia clássica, Albert criptografaria sua mensagem usando uma chave matemática e Catherine usaria a mesma chave para descriptografá-la. A segurança desse sistema depende do sigilo da chave, mas se ela conseguir interceptar a chave enquanto ela está sendo transmitida, todo o sistema fica comprometido. O protocolo de Bennett e Brassard resolve esse problema usando a mecânica quântica para transmitir a própria chave. Albert envia a Catherine uma sequência de fótons individuais às partículas quânticas da luz. Cada fóton é preparado em um estado quântico específico, um estado de polarização que representa um único bit da chave secreta 0 ou 1. A mágica e a segurança reside no ato fundamental da medição quântica. Se ela tentar interceptar esses fótons para ler a chave, ela é forçada a fazer uma medição. E como sabemos pelo experimento da fenda dupla, o próprio ato de medir um sistema quântico inevitavelmente o perturba. Sua observação colapsará a função de onda do fóton, alterando seu estado de polarização de maneira sutil, mas detectável. Após a conclusão da transmissão, Albert e Catherine entram em um canal aberto e público e comparam um subconjunto escolhido aleatoriamente dos fótons que enviaram e receberam. Eles não revelam a chave em si, apenas as configurações que usaram para medir os fótons. Se seus resultados coincidirem perfeitamente, eles podem ter certeza de que ninguém esteve espionando e que os fótons restantes, e não discutidos, constituem uma chave perfeitamente secreta que eles podem usar para criptografar sua mensagem, usando uma cifra clássica de uso único. Se, no entanto, encontrarem discrepâncias em seus resultados, eles sabem que ela esteve espionando. O ato de sua medição deixou uma pegada quântica inevitável. Eles podem então descartar a chave comprometida e começar o processo novamente. Este é um sistema de segurança de um tipo completamente novo. Sua segurança não se baseia na dificuldade matemática de resolver um problema que um dia poderia ser quebrado por um computador mais poderoso. Sua segurança é garantida pelas leis fundamentais da física. O próprio universo conspira para proteger o segredo deles. Qualquer tentativa de obter informações sobre a chave inevitavelmente cria uma perturbação, uma troca que está embutida na própria estrutura da realidade pelo princípio da incerteza. O trabalho de Bennett e Brassard foi um divisor de águas. Foi a primeira demonstração concreta de que as características estranhas e aparentemente paradoxais do mundo quântico não eram apenas uma fonte de debate filosófico para os físicos, mas poderiam ser aproveitadas para criar novas e poderosas tecnologias com aplicações no mundo real. Provou que a mecânica quântica
não era apenas uma teoria descritiva confinada ao ambiente estéril do laboratório. Era uma teoria prescritiva, um conjunto de regras que poderiam ser usadas para construir, projetar e criar. Hoje, a distribuição quântica de chaves não é mais uma curiosidade teórica. É uma tecnologia em rápido desenvolvimento, com redes de comunicação quântica seguras sendo construídas e testadas em todo o mundo. Está sendo usada em setores sensíveis, desde comunicações governamentais e militares até transações financeiras e centros de dados para proteger nossas informações mais valiosas dos olhos curiosos de hackers atuais e de futuros e poderosos computadores quânticos. A história da QKD é um exemplo belo e poderoso de como uma visão teórica profunda sobre a natureza fundamental da realidade pode levar a uma tecnologia que tem um impacto profundo e duradouro em nossa sociedade. É um testemunho do fato de que a busca para entender o universo em toda a sua estranheza e beleza não é apenas uma busca intelectual. É o próprio motor do progresso humano. O código inquebrável da criptografia quântica não é apenas uma maravilha tecnológica. É uma declaração filosófica, uma declaração de que, na realidade profunda probabilística e dependente do observador do mundo quântico, alguns segredos pelo menos podem ser guardados para sempre. Os computadores clássicos que impulsionam nosso mundo moderno são, sem dúvida, uma das invenções mais transformadoras da história humana. São monumentos à nossa capacidade de manipular a lógica, de controlar o fluxo de elétrons com precisão primorosa e de construir sistemas de imensa complexidade. Das simulações intrincadas que prevêem nosso clima à vasta rede interconectada da internet dos diagnósticos que salvam vidas em imagens médicas ao simples ato de assistir a este vídeo, nossas vidas estão entrelaçadas na própria estrutura da computação clássica. Mas apesar de todo o seu poder, essas máquinas são fundamentalmente limitadas. São criaturas de um mundo clássico e determinístico e pensam em uma linguagem profundamente diferente da linguagem nativa do próprio universo. Em sua essência, os computadores clássicos processam informações em bits minúsculos, interruptores físicos que podem estar em um de dois estados definidos, um zero ou um desligado ou um ligado. Cada cálculo, não importa quão complexo, é finalmente decomposto em uma longa série sequencial dessas operações binárias simples. Quando um computador clássico simula o enovelamento de uma proteína, ele está traduzindo as complexas interações de mecânica quântica de milhares de átomos em uma vasta, mas em última análise linear, sequência de uns e zeros. Quando renderiza uma imagem fotorrealista em um videogame, está realizando um número massivo de cálculos geométricos simples, um pixel de cada vez. É um processo de imensa velocidade e precisão, mas é fundamentalmente um processo de força bruta de resolver um problema, marchando por todos os passos possíveis, um por um. Essa abordagem funciona notavelmente bem para uma vasta gama de problemas. Mas há uma classe de problemas que muitas vezes detém a chave para nossos mais profundos desafios científicos e tecnológicos, onde essa abordagem linear e passo a passo falha catastroficamente. São problemas cuja complexidade cresce exponencialmente com o tamanho do sistema. A simulação de uma molécula quântica é um exemplo primordial. Para cada novo elétron que você adiciona à simulação, o número de estados quânticos possíveis em que o sistema pode estar dobra. A complexidade do problema explode. Para esses tipos de problemas, até o supercomputador mais poderoso da Terra é como um ábaco tentando calcular a trajetória de um foguete para Marte. Não é apenas uma questão de tornar o computador mais rápido. O problema em si é de uma ordem de complexidade diferente. É um problema que requer um tipo diferente de pensamento. Os computadores quânticos não são apenas uma versão mais rápida dos computadores clássicos. São um tipo de máquina fundamentalmente novo, uma máquina que pensa de uma maneira fundamentalmente nova. Eles são projetados para falar a linguagem nativa e probabilística do mundo quântico. Eles processam informações não em bits, mas em qubits. Um qubit não é um simples interruptor de ligado ou desligado. É um minúsculo sistema quântico, um átomo, um íon, um fóton, um circuito supercondutor que pode existir graças ao princípio da superposição em uma combinação de 0 e 1 ao mesmo tempo. Não é ou vezes 0 vezes ou vezes 1. É uma mistura ponderada de ambos.
Essa única e simples diferença é a fonte de todo o poder de um computador quântico. Como um qubit pode ser tanto 0 quanto 1 simultaneamente, um computador quântico, com apenas alguns qubits, pode explorar um vasto espaço computacional em um único passo. Um sistema de 2 qubits pode estar em uma superposição de 4 estados. Um sistema de 3 qubits pode estar em 8 estados. O número de estados cresce exponencialmente. Um computador quântico com apenas 300 qubits poderia, em princípio, representar mais estados possíveis simultaneamente do que há átomos em todo o universo observável. Este é um espaço computacional de proporções verdadeiramente cósmicas. Para entender o poder que isso confere, imagine tentar encontrar o caminho através de um vasto e complexo labirinto com um único caminho correto. Um computador clássico é como uma pessoa caminhando pelo labirinto, tentando cada caminho um por um, chegando a um beco, sem saída, voltando e tentando outro. É um processo lento, meticuloso e sequencial. Um computador quântico, por outro lado, é como uma enchente de água que é derramada no labirinto. A água flui por todos os caminhos possíveis simultaneamente. Ao observar por onde a água sai, você pode determinar instantaneamente o caminho correto. Este é o poder do paralelismo quântico, a capacidade de realizar um número massivo de cálculos ao mesmo tempo. Mas a mágica da computação quântica não para na superposição. Ela também aproveita o estranho e poderoso fenômeno do emaranhamento. Quando os qubits se emaranham, seus destinos se tornam interligados, não importa o quão distantes estejam. O estado de um qubit influencia instantaneamente o estado de outro. Isso cria uma conectividade profunda e não local dentro do computador quântico, permitindo correlações complexas e processamento de informações que são impossíveis em uma máquina clássica. É como se as diferentes partes da computação estivessem em comunicação constante e instantânea, umas com as outras, compartilhando informações e trabalhando juntas de forma holística e coordenada. É essa combinação de superposição e emaranhamento que dá aos computadores quânticos seu potencial para resolver certas classes específicas de problemas que são intratáveis para qualquer computador clássico. Não são problemas cotidianos como enviar um e-mail ou assistir a um vídeo. São os problemas profundos e difíceis nas fronteiras da ciência e da tecnologia, simular o comportamento de novas moléculas para a descoberta de medicamentos e ciência dos materiais, resolver problemas complexos de otimização em logística, finanças e, mais famosamente, quebrar os códigos criptográficos que protegem nosso mundo digital. Um computador quântico não é um solucionador de problemas universal, mas para o tipo certo de problema é uma ferramenta de poder quase inimaginável. Uma ferramenta que nos permite acessar os vastos e ocultos recursos computacionais do próprio reino quântico. O potencial dos computadores quânticos para revolucionar nosso mundo é talvez mais nitidamente ilustrado no campo da criptografia. Nossa economia digital moderna, desde bancos online e comércio eletrônico até comunicações governamentais seguras, é construída sobre uma base de criptografia de chave pública, mais famosamente o algoritmo RSA. A segurança desse sistema depende de uma assimetria matemática simples, mas profunda. É muito fácil pegar dois grandes números primos e multiplicar. Mas é incrivelmente computacionalmente difícil pegar seu grande produto e encontrar os dois fatores primos originais. Um computador clássico mesmo, um supercomputador, teria que recorrer a métodos de força bruta, tentando todos os fatores primos possíveis um por um. Para os grandes números usados na criptografia RSA moderna, esse processo levaria a um computador clássico mais tempo do que a idade do universo. Essa dificuldade matemática é a fechadura que protege nossas informações digitais mais sensíveis. Mas em 1994, um matemático chamado Peter Shor, que trabalhava na Bell Labs, descobriu um algoritmo quântico que poderia arrombar essa fechadura com facilidade. O algoritmo de Shor é uma peça de matemática bela e engenhosa que mostra como um computador quântico poderia encontrar os fatores primos de um número grande exponencialmente mais rápido do que qualquer algoritmo clássico conhecido. Ele faz isso usando de forma inteligente os princípios do paralelismo quântico e da interferência. Um computador quântico executando o algoritmo de Shor
pode, em certo sentido, testar um vasto número de fatores potenciais simultaneamente. Em seguida, ele usa uma técnica chamada transformada quântica de Fourier para criar um padrão de interferência nas probabilidades dos diferentes resultados, um padrão que revela o período de uma certa função matemática, o que, por sua vez, permite o cálculo eficiente dos fatores primos. Os detalhes são complexos, mas o resultado é simples e profundo. Um computador quântico suficientemente grande e estável poderia quebrar a maior parte da criptografia de chave pública em que confiamos hoje, tornando nossos padrões atuais de segurança na internet obsoletos. Esta não é uma ameaça distante e teórica. É uma preocupação muito real e premente para governos, corporações e agências de segurança em todo o mundo. A corrida agora é para desenvolver novos algoritmos criptográficos resistentes a quânticos ou pós-quânticos que sejam seguros contra ataques de computadores clássicos e quânticos. Este é um fascinante jogo de gato e rato de alto risco, uma corrida armamentista computacional entre os decifradores de códigos e os criadores de códigos. Mas o poder da computação quântica vai muito além do campo da criptografia. Ela tem o potencial de revolucionar uma vasta gama de campos que atualmente são limitados pela complexidade computacional dos problemas que enfrentam. Na medicina e na descoberta de medicamentos, por exemplo, projetar um novo medicamento muitas vezes envolve simular como uma molécula de medicamento potencial interagirá com uma proteína-alvo no corpo. Este é um problema de mecânica quântica de imensa complexidade, e os computadores clássicos só podem fornecer aproximações grosseiras e muitas vezes imprecisas. Um computador quântico poderia, em princípio, simular essas interações moleculares com precisão perfeita, permitindo o projeto rápido e racional de novos medicamentos mais eficazes para uma vasta gama de doenças de Alzheimer a câncer. Na ciência dos materiais, uma lógica semelhante se aplica. As propriedades de um novo material, sua resistência, sua condutividade e seu magnetismo, são determinadas pelo comportamento de mecânica quântica de seus átomos e elétrons constituintes. Um computador quântico poderia nos permitir projetar novos materiais do zero para criar, por exemplo, um supercondutor à temperatura ambiente, um catalisador altamente eficiente para a produção de energia limpa ou um novo tipo de bateria com densidade de energia sem precedentes. As possibilidades são quase ilimitadas, e no campo da otimização, os computadores quânticos poderiam encontrar soluções para alguns dos problemas logísticos mais complexos que assolam nosso mundo moderno. Imagine um algoritmo quântico que pudesse otimizar toda a cadeia de suprimentos global em tempo real, reduzindo o desperdício e aumentando a eficiência. Ou um que pudesse resolver o problema do caixeiro viajante para uma vasta rede de caminhões de entrega, encontrando as rotas mais eficientes e economizando imensas quantidades de tempo e combustível. Ou um que pudesse projetar novos modelos financeiros mais eficientes para gerenciar riscos e otimizar portfólios de investimento. Todos esses são problemas que, em sua complexidade total, estão além do alcance dos computadores clássicos, mas são problemas perfeitamente adequados às capacidades únicas, paralelas e holísticas de resolução de problemas de um computador quântico. A era quântica ainda está em sua infância, mas a promessa é clara. Estamos à beira de um novo paradigma computacional. Um paradigma que não apenas tornará nossos computadores mais rápidos, mas nos permitirá fazer e responder a uma nova classe de perguntas que tocam as próprias fundações da química, da biologia das finanças e de nossa capacidade de criar um mundo mais eficiente, mais sustentável e mais inteligente. A promessa da computação quântica é tão imensa, tão transformadora, que é fácil se deixar levar pelo entusiasmo. É tentador ver essas máquinas como uma espécie de panaceia tecnológica, uma solução mágica para todos os nossos problemas mais difíceis. Mas a realidade, como tantas vezes acontece na ciência, é muito mais sutil, mais desafiadora e de muitas maneiras mais interessante. Os computadores quânticos não são e nunca serão uma solução universal para todas as nossas necessidades computacionais. Na verdade, para a grande maioria das tarefas para as quais usamos computadores em nossas vidas diárias, eles são completa e totalmente inúteis. Verificar seu e-mail, navegar na web, editar um documento, jogar um videogame, todas
Essas são tarefas perfeitamente adequadas à lógica determinística e sequencial de um computador clássico. Um computador clássico se destaca na execução de uma longa série de instruções simples e bem definidas, e o faz com incrível velocidade e confiabilidade. Um computador quântico, por outro lado, não é projetado para esses tipos de tarefas. Não é apenas que seria um exagero, seria profundamente impraticável. É como usar um delicado carro de corrida de Fórmula 1 de $1 milhão para ir ao supermercado. É a ferramenta errada para o trabalho. O próprio poder de um computador quântico, sua capacidade de existir em uma superposição de múltiplos estados, é também a fonte de seus maiores desafios. Quando você mede o resultado de um cálculo quântico, você não obtém uma resposta única e definida. O ato da medição colapsa o estado quântico, e o que você obtém é um resultado probabilístico. A função de onda lhe dá as probabilidades das diferentes respostas possíveis, mas a resposta específica que você obtém em uma única execução do experimento é fundamentalmente aleatória. Isso significa que para obter um resultado confiável, muitas vezes você precisa executar o mesmo cálculo quântico muitas vezes e construir uma distribuição estatística dos resultados. A genialidade dos algoritmos quânticos, como o algoritmo de Shor, é que eles são engenhosamente projetados para usar a interferência quântica para amplificar a probabilidade da resposta correta e cancelar as probabilidades das respostas erradas. Mas essa é uma tarefa altamente não trivial e só é possível para uma classe muito específica de problemas. Para a maioria dos problemas, o poder de processamento paralelo bruto de um computador quântico é simplesmente perdido em um mar de aleatoriedade. O segundo desafio, e talvez ainda maior, é a profunda fragilidade do próprio estado quântico. Os qubits que compõem um computador quântico são incrivelmente primorosamente sensíveis ao seu ambiente. São como bolhas de sabão minúsculas e delicadas, existindo em um estado frágil de coerência quântica. Qualquer interação perdida com o mundo exterior, um único fóton de luz, uma pequena vibração, uma flutuação no campo magnético ambiente, pode agir como uma medição indesejada, fazendo com que a delicada superposição colapse em um processo chamado decoerência. Quando isso acontece, a informação quântica é perdida e a computação falha. Este é o grande inimigo da computação quântica. Para proteger seus qubits da decoerência, os computadores quânticos devem ser construídos e operados sob as condições mais extremas imagináveis. Eles são alojados em criostatos complexos e de múltiplas camadas que os resfriam a temperaturas de apenas alguns milikelvins acima do zero absoluto, mais frias do que os confins mais profundos do espaço sideral. Eles são protegidos de todas as formas de radiação eletromagnética e vibração mecânica. Manter essas condições é um imenso desafio científico e de engenharia, e é o que torna os computadores quânticos atuais tão grandes, tão caros e tão difíceis de escalar. E mesmo com todas essas precauções, os erros ainda são inevitáveis. Os próprios qubits não são perfeitos e os pulsos de controle usados para manipulá-los não são perfeitamente precisos. Isso leva a um fluxo constante de erros que devem ser corrigidos. A teoria da correção quântica de erros é um campo de pesquisa belo e sofisticado, mas tem um preço muito alto. Para criar um único qubit lógico estável e protegido de erros, você precisa usar um grande número de qubits físicos, talvez centenas ou mesmo milhares, para codificar a informação de forma redundante e para monitorar e corrigir constantemente os erros. Isso significa que o número de qubits físicos necessários para construir um computador quântico útil e tolerante a falhas é muito maior do que o número de qubits lógicos necessários para a própria computação. Para executar o algoritmo de Shor para quebrar a criptografia RSA, por exemplo, pode ser necessário alguns milhares de qubits lógicos, mas com a sobrecarga da correção de erros, isso poderia se traduzir em uma máquina com milhões de qubits físicos. Atualmente estamos em uma era de dispositivos quânticos de escala intermediária, ruidosos NISQ máquinas, com algumas dezenas a algumas centenas de qubits físicos que ainda não estão protegidas por correção de erros. São ferramentas de pesquisa poderosas e empolgantes,
mas estão muito longe das máquinas de grande escala e tolerantes a falhas de nossos sonhos. Empresas como o Google com seu processador Sycamore e a Rigetti com sua plataforma Aspen estão na vanguarda desta pesquisa, usando seus dispositivos NISQ para explorar as fronteiras da química quântica e do aprendizado de máquina. Mas o caminho para um computador quântico verdadeiramente universal e tolerante a falhas é longo e árduo. E finalmente é importante lembrar que os computadores quânticos são máquinas altamente especializadas, não são computadores de uso geral. Eles são projetados para se destacar em um conjunto muito específico de tarefas, aquelas que podem explorar as propriedades únicas da mecânica quântica, como fatoração e otimização. Para uma vasta gama de outros problemas, um computador clássico sempre será a ferramenta mais rápida, mais eficiente e mais prática. O futuro da computação não é um futuro onde os computadores quânticos substituem os computadores clássicos. É um futuro de computação híbrida, um futuro onde computadores clássicos e quânticos trabalham juntos, cada um aproveitando suas próprias forças. O computador clássico cuidará do controle da entrada e saída de dados e das partes do problema que são classicamente fáceis, e ele entregará a parte difícil e quântica do problema ao coprocessador quântico. Os computadores quânticos não são a resposta para tudo, mas são a resposta para algumas das questões mais profundas e importantes que enfrentamos. Não são ferramentas para tornar nossas vidas cotidianas mais convenientes. São ferramentas para expandir as próprias fronteiras do conhecimento humano, para simular o universo, para descobrir novos medicamentos, para criar novos materiais e para desvendar os segredos mais profundos da própria natureza. Não são ferramentas para o comum, são ferramentas para o extraordinário. A relação entre as duas tecnologias mais transformadoras e disruptivas do nosso tempo, a computação quântica e a inteligência artificial, é um assunto de imenso interesse e especulação e muitas vezes confusão. Por um lado, temos o mundo estranho probabilístico e alucinante da mecânica quântica, um mundo que até mesmo seus fundadores famosamente afirmaram não entender. Se você não fica chocado quando se depara pela primeira vez com a mecânica quântica, disse que Niels Bohr disse você não pode ter lá entendido. Erwin Schrödinger, cuja equação é a própria base da teoria, lamentou uma vez: eu não gosto dela e lamento ter tido algo a ver com isso. Esta é uma teoria que desafia nossas intuições mais profundas sobre a realidade, e no entanto, a partir dessa base estranha e desconcertante, estamos agora construindo máquinas de poder quase inimaginável. Ao mesmo tempo, estamos testemunhando a ascensão explosiva da inteligência artificial, particularmente na forma de aprendizado profundo. A IA é uma tecnologia de um sabor muito diferente. Não é construída sobre os estranhos paradoxos de uma teoria fundamental, mas sobre a ideia pragmática e poderosa de aprender com os dados. Um sistema de IA como o AlphaFold da DeepMind, que resolveu o grande desafio de 50 anos do enovelamento de proteínas, não funciona a partir de primeiros princípios. Ele é treinado em vastos conjuntos de dados e aprende a reconhecer padrões e fazer previsões com um nível de precisão que muitas vezes pode superar os especialistas humanos. A IA é rápida, é adaptável e é surpreendentemente e às vezes desconcertantemente boa em resolver problemas que antes pensávamos que exigiam intuição humana. É natural então perguntar como essas duas poderosas tecnologias irão interagir. Serão concorrentes ou colaboradores? O entusiasmo inicial em torno da computação quântica muitas vezes a posicionou como solucionador de problemas supremo, uma máquina que tornaria obsoletos até mesmo os mais poderosos sistemas de IA. O argumento era que muitos dos problemas difíceis em IA, particularmente em aprendizado de máquina e otimização, são computacionalmente complexos, e um computador quântico com sua capacidade de explorar um vasto espaço de possibilidades simultaneamente seria a ferramenta perfeita para resolvê-los. Isso deu origem ao campo do aprendizado de máquina quântico, que busca desenvolver algoritmos quânticos que podem acelerar tarefas como classificação, agrupamento e otimização. Mas a história, como tantas vezes acontece, é mais complexa. À medida que a IA se tornou mais poderosa e sofisticada, ela começou a invadir um território que antes se pensava ser o domínio exclusivo dos computadores quânticos.
Ao treinarem enormes conjuntos de dados de simulações físicas e ao incorporar as leis conhecidas da física em suas arquiteturas de redes neurais, alguns sistemas de IA mostraram que podem encontrar soluções aproximadas e altamente precisas para problemas quânticos complexos, muitas vezes muito mais rápido e eficientemente do que um computador quântico atual e ruidoso poderia. O CEO da DeepMind, Demis Hassabis, sugeriu que para muitos problemas práticos em campos, como a descoberta de medicamentos e a ciência dos materiais, uma IA inteligente rodando em um poderoso computador clássico pode ser capaz de encontrar uma solução boa o suficiente, potencialmente reduzindo a necessidade de um computador quântico completo e tolerante a falhas. Isso não significa que a computação quântica seja um beco sem saída. Ainda existem classes de problemas como a fatoração de grandes números, onde um computador quântico é comprovadamente exponencialmente mais rápido do que qualquer algoritmo clássico, mas sugere que a vantagem quântica, o ponto em que um computador quântico pode resolver um problema prático do mundo real melhor do que qualquer computador clássico, pode ser um alvo mais sutil e mais difícil de alcançar do que se pensava. A verdadeira história, no entanto, não é de competição, mas de sinergia. O futuro não é sobre computação quântica vezes IA, é sobre computação quântica vezes IA. Não são duas tecnologias concorrentes, mas duas ferramentas complementares, duas maneiras diferentes de pensar que, quando combinadas, podem ser muito mais poderosas do que qualquer uma delas sozinha. Imagine um fluxo de trabalho híbrido para descobrir um novo medicamento. Um sistema de IA poderia ser usado para peneirar um vasto banco de dados de milhões de moléculas de medicamentos potenciais, usando suas capacidades de reconhecimento de padrões para identificar alguns candidatos promissores. Esta é uma tarefa para a qual a IA é perfeitamente adequada. Mas então, para entender verdadeiramente como essas moléculas candidatas interagirão com uma proteína-alvo, para calcular suas energias de ligação com alta precisão, você precisa de uma simulação de mecânica quântica completa. Esta é a parte do problema que é classicamente difícil e é onde um computador quântico se destacaria. A IA faria a busca ampla e exploratória, e o computador quântico faria a análise profunda e precisa. É uma parceria, uma colaboração entre dois tipos diferentes de inteligência. A IA também pode desempenhar um papel crucial no desenvolvimento dos próprios computadores quânticos. A tarefa de controlar um computador quântico, de calibrar os milhares de delicados pulsos de controle necessários para executar um algoritmo quântico, é um problema de otimização imensamente complexo. Um sistema de IA pode ser treinado para aprender as sequências de controle ideais para encontrar a melhor maneira de ajustar a máquina para minimizar erros e maximizar o desempenho. Em certo sentido, estamos usando a IA para aprender a falar a linguagem do mundo quântico, para encontrar as palavras certas para comandar nossas novas máquinas frágeis e poderosas. Essa sinergia já está sendo explorada em laboratórios de todo o mundo. O Google, por exemplo, com seu novo chip quântico Willow, está fazendo avanços significativos na área crucial da correção de erros quânticos. O chip Willow, com seus 105 qubits, é projetado para testar e melhorar códigos de correção de erros, um passo fundamental no caminho para um computador quântico tolerante a falhas. O desafio da correção de erros não é apenas sobre construir hardware melhor, é também sobre projetar códigos mais inteligentes e algoritmos de decodificação mais eficientes, uma tarefa onde as capacidades de reconhecimento de padrões da IA poderiam ser inestimáveis. O futuro, então, não é um futuro simples de supremacia quântica ou domínio da IA. É um futuro mais complexo e mais interessante de coevolução. A computação quântica fornece uma nova e poderosa ferramenta para resolver os problemas computacionais mais difíceis da ciência, enquanto a IA fornece uma nova e poderosa ferramenta para aprender com os dados e para controlar sistemas complexos. Juntos, eles são uma combinação formidável, uma parceria que tem o potencial de acelerar o ritmo da descoberta científica e da inovação tecnológica de maneiras que estamos apenas começando a compreender. A história não é sobre um substituir o outro, é sobre descobrir onde cada um se destaca e como eles podem ser entrelaçados para criar um tecido computacional muito mais rico e poderoso
do que qualquer coisa que já vimos antes. A ideia de que o próprio universo pode ser uma espécie de computador quântico é um dos conceitos mais profundos e alucinantes a emergir da interseção da física, da ciência, da computação e da cosmologia. É uma perspectiva que reformula todo o nosso entendimento da realidade, sugerindo que o cosmos não é apenas uma coleção de matéria e energia evoluindo de acordo com as leis físicas, mas é uma computação ativa e contínua, um processo de transformação e manipulação de informações no nível mais fundamental. O físico Seth Lloyd, um dos pioneiros da computação quântica, foi um dos primeiros a articular essa ideia de forma clara e convincente. Ele argumentou que cada interação entre partículas elementares, cada colisão, cada decaimento, cada salto quântico, pode ser visto como uma operação computacional fundamental. O universo, nesta visão, está constantemente computando seu próprio estado futuro momento a momento através das interações incessantes e paralelas de todas as suas partes constituintes. Isso não é apenas uma metáfora vaga. Os princípios que governam o universo em seu nível mais fundamental, superposição, emaranhamento, interferência, são os mesmos princípios que estamos agora aproveitando para construir computadores quânticos. Um computador quântico não resolve problemas da maneira linear e passo a passo de uma máquina clássica. Ele evolui um estado quântico, explorando uma vasta superposição de possibilidades simultaneamente até se estabelecer em um estado final que codifica a solução. Isso é notavelmente semelhante a como o próprio universo parece operar. A função de onda do universo contém uma superposição de todas as histórias possíveis, todas as configurações possíveis de matéria e energia, e a realidade que experimentamos é o resultado da evolução e do colapso dessa função de onda universal de acordo com as leis da mecânica quântica. É como se o cosmos estivesse executando um programa cósmico massivo, um programa cujo resultado é a realidade que observamos. Essa perspectiva ganha uma nova e tangível significância à luz de experimentos recentes, como o conduzido no final de 2022 no processador quântico Sycamore do Google, que simulou o comportamento de um buraco de minhoca atravessável. Isso não foi, é claro, a criação de um túnel físico através do espaço-tempo, mas foi uma demonstração impressionante da profunda conexão entre a física da informação quântica e a física da gravidade. O experimento baseou-se no princípio holográfico, uma ideia profunda e contra-intuitiva da teoria das cordas e da gravidade quântica que propõe que uma teoria da gravidade em um certo número de dimensões pode ser equivalente a uma teoria quântica de campos sem gravidade em uma dimensão a menos. É como se nosso universo tridimensional, com toda a sua complexidade gravitacional, pudesse ser uma projeção holográfica de um sistema quântico bidimensional mais simples, vivendo em sua fronteira. A simulação do buraco de minhoca no chip Sycamore foi um teste de laboratório dessa correspondência ADS, CFT, como é tecnicamente conhecida. Os pesquisadores criaram um estado altamente emaranhado de alguns qubits em seu processador quântico, um estado que era matematicamente equivalente, através da dualidade holográfica, a um modelo simplificado de dois buracos negros conectados por um buraco de minhoca. Eles então soltaram um pedaço de informação quântica em um dos buracos negros no chip e observaram enquanto ela se embaralhava e se espalhava pelo sistema apenas para reemergir perfeitamente intacta do outro buraco negro. A informação, em certo sentido, atravessou o buraco de minhoca simulado. Este foi um experimento marcante porque foi a primeira vez que um fenômeno com propriedades gravitacionais foi observado emergir de um sistema puramente quântico. Forneceu uma peça de evidência poderosa, embora circunstancial, para o princípio holográfico e para a profunda conexão subjacente entre o emaranhamento quântico e a geometria do espaço-tempo. Sugere que o próprio tecido do nosso universo, o espaço-tempo liso e contínuo da gravidade de Einstein, pode ser uma propriedade emergente das estranhas conexões não locais de um vasto sistema quântico subjacente. O emaranhamento nesta visão não é apenas uma peculiaridade estranha do mundo quântico, é o próprio fio com o qual a tapeçaria do espaço-tempo é tecida. Se o universo é de fato um computador quântico gigante, então as implicações são assombrosas.
Ele reformula todo o nosso empreendimento científico. Não somos apenas observadores externos descobrindo as leis pré-existentes de um universo mecânico. Somos partes da própria computação, subestruturas autoconscientes que estão começando a entender a lógica do programa que estamos executando. As leis da física não são apenas um conjunto de regras externas. Elas são o algoritmo. E ao construir computadores quânticos, não estamos apenas criando novas e poderosas ferramentas, estamos em um sentido muito real aprendendo a falar a língua nativa do universo, a escrever nossas próprias subrrotinas no código cósmico. A simulação do buraco de minhoca é apenas o começo. No futuro, os computadores quânticos poderiam ser usados para simular o caos quântico dentro de um buraco negro, para sondar a natureza da singularidade do Big Bang, para entender as propriedades da matéria escura, ou para explorar a paisagem de universos possíveis previstos pela teoria das cordas. Eles poderiam se tornar nossa ferramenta definitiva para explorar as fronteiras da física fundamental, uma maneira de criar e estudar universos de brinquedo no laboratório para testar nossas ideias mais ambiciosas e especulativas sobre a natureza da realidade. Essa perspectiva também oferece uma nova maneira de pensar sobre a complexidade do universo. A complexidade pura e avassaladora de um organismo biológico, de um ecossistema, de um cérebro consciente, pode parecer quase milagrosa, quase impossível de ter surgido de processos simples e aleatórios. Mas se o universo é um computador quântico, então ele é uma máquina geradora de complexidade de poder quase infinito. As capacidades de processamento paralelo do cosmos estão constantemente explorando um vasto espaço de possibilidades e a emergência de estruturas complexas e ordenadas pode ser um resultado natural e até inevitável dessa computação cósmica. Mas essa grande visão deve ser temperada com uma dose de humildade, uma humildade que vem de confrontar a verdadeira e inimaginável escala da complexidade cósmica. A noção de que um dia poderíamos construir um computador quântico que pudesse simular o universo vezes inteiro é uma forma de arrogância computacional. O universo é, por definição, o computador mais poderoso que é possível construir para simular a si mesmo. Qualquer computador que construirmos dentro do universo será, por necessidade, uma parte menor e, portanto, menos poderosa do todo. O experimento do buraco de minhoca no chip Sycamore não simulou um buraco de minhoca astrofísico real. Ele simulou um modelo de brinquedo altamente simplificado, um modelo que foi especificamente projetado para ser simples o suficiente para rodar em alguns qubits ruidosos. Este é um ponto crucial e nos leva a um aspecto profundo e muitas vezes negligenciado da relação entre computação, complexidade e nossa própria cognição humana. O universo pode ser um computador quântico de capacidade infinita, mas nossas próprias mentes e os computadores que construímos como extensões de nossas mentes são finitos. Estamos e sempre estaremos lidando com uma fatia da realidade, uma aproximação gerenciável de um todo infinitamente complexo. O universo, em sua realidade crua e indomada, é um lugar de complexidade quase infinita. O número de maneiras possíveis como as partículas em até mesmo um pequeno volume de espaço podem ser arranjadas é um número tão vasto que supera qualquer número que já encontramos em nossas vidas cotidianas. E, no entanto, nós, como seres humanos, temos um viés cognitivo poderoso e talvez necessário para a simplicidade. Somos buscadores de padrões, contadores de histórias. Procuramos as leis simples, as equações elegantes, as narrativas coerentes que podem dar sentido a essa complexidade avassaladora. Essa é a própria essência do empreendimento científico. Mas nesta busca pela simplicidade devemos ter cuidado para não confundir o mapa com o território, para não assumir que o próprio universo é tão simples quanto nossos modelos dele. Este é um ponto que é lindamente ilustrado por um experimento mental simples mas profundo envolvendo o lançamento de moedas. Se você lançar uma moeda 20 vezes o número de sequências possíveis de caras e coroas, é 2 elevado à 20ª potência, que é pouco mais de 1 milhão. A chance de você obter qualquer sequência específica é de 1 em 1 milhão. Se você lançar a moeda 266 vezes o número de sequências possíveis, é 2 elevado à 266ª potência, um número maior que o número estimado de átomos em todo o universo observável.
A vasta e esmagadora maioria dessas sequências parecerá para nossos olhos buscadores de padrões completamente aleatória uma confusão sem sentido de caras e coroas. Mas algumas delas terão um padrão simples e reconhecível: todas caras, todas coroas caras e coroas alternadas. Nossas mentes são imediatamente atraídas por essas sequências simples e ordenadas. Nós as vemos como especiais, como significativas. Mas de um ponto de vista puramente probabilístico, a sequência de todas as caras é tão provável, ou melhor, tão improvável, quanto qualquer outra sequência específica de aparência aleatória. Nosso viés pela simplicidade é uma ilusão cognitiva. Vivemos em um universo que é na maior parte irredutivelmente complexo, mas nossas mentes são projetadas para identificar as raras e muitas vezes ilusórias ilhas de simplicidade. Isso tem profundas implicações em como pensamos sobre a computação, tanto clássica quanto quântica. Um computador, em sua essência, é uma máquina para gerar sequências de bits, mas um computador clássico nunca e jamais poderá produzir todas as sequências possíveis de bits. Ele é projetado para seguir um algoritmo específico e determinístico, um caminho simples e gerenciável através da vasta e indomada selva da possibilidade computacional. Construímos nossos computadores para resolver os problemas que nós, com nossas mentes tendenciosas pela simplicidade, aprendemos a resolver. Nós os mantemos em um caminho estreito e bem trilhado porque é o único caminho que sabemos navegar. Muitas vezes pensamos nos computadores como máquinas mágicas e complexas, mas em um sentido profundo, eles são motores de simplificação radical. Eles funcionam porque os forçamos a ignorar a complexidade avassaladora do mundo real e a operar em uma caixa de areia rigidamente controlada, lógica e simples. O mesmo é verdade de uma maneira diferente para os computadores quânticos. A imagem popular de um computador quântico é a de uma máquina que pode magicamente lidar com um número infinito de variáveis, uma máquina que pode domar toda a complexidade do mundo quântico. Mas isso é um equívoco. Um computador quântico não resolve problemas rastreando todos os 2 elevado à 266ª potência estados possíveis de um sistema de 266 qubits. Isso seria impossível mesmo para uma máquina quântica. Em vez disso, um algoritmo quântico é um processo engenhosamente projetado que usa os princípios da superposição e da interferência para coreografar a evolução do estado quântico de tal forma que a grande maioria dos caminhos computacionais se cancele, deixando apenas o caminho ou os caminhos que levam à solução correta. É um processo de simplificação radical e de mecânica quântica. Não estamos domando toda a complexidade do mundo quântico. Estamos encontrando um caminho inteligente, simples e gerenciável através dele. Os problemas que os computadores quânticos são bons em resolver não são os que são irredutivelmente complexos, mas os que têm uma estrutura simples e oculta que pode ser explorada por um algoritmo quântico. A fatoração de grandes números, por exemplo, parece um problema difícil, mas tem uma estrutura periódica oculta que o algoritmo de Shor é perfeitamente projetado para encontrar. O próprio universo pode ser um computador quântico de complexidade infinita, mas nossos próprios computadores quânticos, feitos pelo homem, sempre serão ferramentas para encontrar os bolsões de simplicidade, os problemas solucionáveis que estão escondidos dentro dessa vasta computação cósmica. Esta não é uma conclusão pessimista, é uma conclusão realista. É um reconhecimento de nossos próprios limites cognitivos fundamentais e também de nosso próprio e único gênio humano. Nosso gênio não reside em nossa capacidade de compreender a complexidade infinita do universo, mas em nossa capacidade de encontrar os padrões simples, belos e significativos dentro dele. Somos os descobridores de padrões do universo, seus contadores de histórias, seus simplificadores. Nossa ciência, nossa arte, nossas tecnologias, tudo isso são produtos desse impulso humano fundamental para encontrar ordem no caos, para encontrar um sinal no ruído. E nossas ferramentas mais avançadas do telescópio espacial James Webb, a próxima geração de computadores quânticos, não são ferramentas que nos darão uma resposta final completa e simples para o mistério da existência. São ferramentas que nos permitirão fazer perguntas novas, mais profundas e mais belas.
São ferramentas que expandirão o horizonte de nosso conhecimento e, ao fazê-lo, expandirão o horizonte de nossa admiração. A complexidade do universo não é um obstáculo a ser superado. É a própria fonte de sua beleza, de seu mistério e de sua infinita capacidade de novidade. E nossa própria busca humana pela simplicidade não é uma falha, é o próprio motor de nossa própria única e poderosa forma de entendimento.